Olá, gente, tudo bem? Estamos de volta para mais uma prosa daquelas boas que a gente tem tido aqui no nosso podcast Estação, na Estação Hub One, em Cascavel, de onde temos prosas, conversas muito boas com pessoas que passam por aqui. Hoje, especialmente, nós estamos vivenciando um dia importante para a gente, porque o ecossistema Iguaçu Valley promove um encontro aqui nas nossas dependências e nós tiramos da agenda um bocadinho o Jadson Siqueira, que é o presidente do Iguaçu Valley, para conversar conosco, falar não só sobre esse evento que está acontecendo enquanto a gente grava, mas também sobre todo o trabalho que o Iguaçu Valley tem desempenhado. Você que nos acompanha sabe que algumas das entrevistas que fizemos foram com pessoas que, de uma maneira ou outra, estão ou estiveram ligadas a esse ecossistema. Como também fazemos parte dele, como Fundetec, como estação, nada melhor do que você e eu sabermos mais sobre o que é isso e o que representa para não só a região oeste do Paraná, mas para o Brasil, que é um país que busca presença no mapa mundial da inovação, da tecnologia e da criatividade. Jadson, obrigado por atender nosso convite, seja bem-vindo, viu? Eu que agradeço o convite, muito obrigado. Falei um pouco sobre o Iguaçu Valley e eu acho que é até legal e uma oportunidade bem joia para você falar para os nossos internautas, os usuários, que ecossistema é esse? Qual a necessidade de ter esse conglomerado de saberes, Jadson? Legal. Bom, primeiro vamos fazer uma definiçãozinha aí do que é um ecossistema, né? Um ecossistema, por definição, ele é um agrupamento de diferentes, né? Uhum. Então você não faz o ecossistema só de leão ou um ecossistema só de zebra, né? Você tem que misturar na floresta lá, certo, o leão, a zebra, o jacaré, o macaco, todo mundo tem o seu papel lá na floresta. No dia a dia cada um está executando o seu papel, mas em determinadas situações é interessante o leão, o jacaré e a cobra interagirem para alguma coisa, né? Então, seja para cruzar um rio onde o leão vai ter que subir nas costas do jacaré, ou seja para alcançar alguma coisa na árvore, você vai ter que chamar a girafa. Então, em alguns momentos, esses bichos que têm a sua natureza no dia a dia voltado para uma atividade, eles cooperam para o todo do ecossistema da comunidade. Hakuna Matata mesmo. Alguma coisa assim, é isso aí. Então, o ecossistema do Iguaçu Valley é um ecossistema que visa promover empreendedorismo e inovação. Né? Seja essa inovação dentro das empresas já estabelecidas ou das grandes empresas, que a gente chega a chamar de empresa âncora, que é uma empresa que já tem um certo patamar e tem ações mais organizadas de inovação. E a gente propõe aí para essa empresa que ela venha inovar em conjunto com o ecossistema, ao invés de inovar exclusivamente dentro dos seus portões. Por outro lado, nós temos um outro animal nesse ecossistema, que seriam as startups, que são empresas que elas não são mais inteligentes ou mais organizadas, elas só são mais rápidas e têm menos legado, né? Tem menos atividades do passado com as quais elas estão comprometidas, elas podem focar mais no futuro. Entendi. Então entram as startups para fazer inovação, entram também as universidades, né? Não existe nenhum ecossistema no mundo onde você tenha um ecossistema relevante de inovação e não traga dos bancos e dos laboratórios das universidades o conhecimento mais recente para virar produto numa empresa. Então a universidade tem um papel importante. E aí um outro ente é o governo. Em determinado momento, as ações que as empresas, as universidades, laboratórios de pesquisa estão organizando precisam de uma ajudinha do governo. Então entra o governo também como um outro tipo de animal, entre aspas aqui, ajudando a promover a inovação. O espaço aqui do Hub One é um bom exemplo disso. Perfeito, é um bom exemplo do governo entrando na briga junto. Então vamos criar um espaço aqui para proporcionar esse ambiente para interação entre esses agentes que querem promover a inovação. O acesso, né? O acesso. Precisa ter crossover, né? Inovação precisa ter os momentos, os ambientes para se promover esse crossover, para pegar um pouquinho do DNA de X com o DNA de Y e criar um bicho novo, né? E você entrou nessa seara ou nessa selva como, Jadson? Boa pergunta, né? Eu sou daqui de Cascavel mesmo, né? Sou nascido, criado e desenvolvido aqui, mas por algum momento eu tive a oportunidade de conviver em outros ecossistemas, né? Um tempo em Curitiba, depois um tempo na Inglaterra. Enquanto eu estava na Inglaterra, conheci outros ecossistemas, passei um tempo na Califórnia, em Hong Kong, em Israel. Então, conheci um pouco desses outros ecossistemas. E aí, eu voltei para cá, né? Trabalhei numa empresa de tecnologia no Vale do Silício. Voltei para Cascavel em 2012, né? E aí, voltei para empreender aqui, né? Junto a algumas pessoas que eu já conhecia aqui na área de EAD, em educação à distância.
uns 3 anos depois, fazendo meetups, né? Então, em Londres, lá, eu me contaminei muito com essa cultura de meetup, eventos abertos, onde era um ecossistema, né? Só que lá eles nem chamam de ecossistema, é tão natural para eles que o ecossistema é tudo, né? E aí começou o movimento de meetups, aqui eu conheci o Luiz, que foi co-founder comigo de outra empresa, daí na área de tecnologia de inteligência imobiliária. E aí ele que me falou, lá na SIC está tendo um movimento lá no núcleo de informática e eles estão querendo trabalhar com startup. Eu falei, né? Eu já tinha ouvido falar do núcleo... A SIC sempre atuante, né? A SIC sempre tendo um papel marcante aí. E aí eu falei, cara, mas já conheço o núcleo de TI lá, já tinha participado antes de ir para fora, né? Mas não é muito o que eu estou querendo, não, né? Eu acho que só TI com TI não tem graça. Minha formação é TI, administração, marketing. E aí ele falou, não, mas não é só TI, eles querem fazer startups, querem fazer inovação. Então então vou lá ver. Né? Assim, me falou, vai lá que lá é legal, né? Aí fui lá e era legal mesmo. Toma um café lá. Tava uma conversa mais aberta na época com o Ciro, com o Sidney, né? Lá nos primórdios lá do Iguaçu Vale, a velha guarda do Iguaçu Vale, que eram as empresas de TI. E aí a gente direcionou um pouco, ao invés de ser núcleo de TI, vamos transformar isso numa coisa mais aberta. Então o primeiro passo para inovar não pode ser só TI. Vamos abrir para outras áreas. Tem que ser multidisciplinar e inclusivo, né? Legal. Então é um princípio do Iguaçu Vale. A gente até brinca assim, mesmo que você seja chato, nós temos que te ouvir. Né? Então tem que ser inclusivo. Então é um dos princípios até hoje. E aí, a partir daquele núcleo de TI, se virou inicialmente o ecossistema de inovação. A gente não tinha um nome ainda, né? E um pouquinho depois fizemos uma eleição lá. Falaram, temos que ter um nome para esse negócio. Né? Vamos ser conhecido pelo quê? E aí o nome Iguaçu Vale tinha, mesmo isso sendo dentro da Associação Comercial de Cascavel, ao colocar o nome Iguaçu, a gente já invocava uma competência regional, né? Então já deixamos aberto assim para... naquele momento já tinha gente de Toledo vindo para cá nos encontros semanais, né? Na época era o Márcio, que depois lá dentro da Associação Comercial de Toledo se criou um Iguaçu Valley lá. Então já fizemos uma eleição, desenhamos uma logo, fizemos um concurso da logo e surgiu o Iguaçu Valley, inicialmente só Cascavel, mas já com uma pretensão de se tornar regional. Depois Iguaçu Valley Toledo, aí Iguaçu Valley Foz, Medianeira, Palotina, Marechal. Hoje a gente tem 7 movimentos Iguaçu Valleys municipais e temos uma governança regional. Eu comecei a minha carreira aí nesses ecossistemas sendo o coordenador do Iguaçu Valley Cascavel e aí depois me convidaram para... recebi um convite para ir numa outra coisa que me disseram que era legal, né? Culpa do Carpes, né? Se o Carpes estiver assistindo, aí o Carpes, na época, ele era o presidente do Iguaçu Haiti. O Iguaçu Haiti reunia as empresas de informática da região oeste. Então tinha um âmbito regional, mas só TI, mesma história, né? E aí ele que me falou, Jadson, vai lá no SRI, Sistema Regional de Inovação. Lá em Medianeira tem um negócio lá e tal, que é o SRI. Tá bom, vamos lá ver o que é isso aí, né? E aí o nosso movimento local era mais as startups, né, empresas pequenas ali, já tinha universidade, nosso movimento já era muito diversificado, né? Já tinha universidades, várias participando, empresas pequenas, empresas grandes, mas regionais aqui, né? Cascavel. Aí quando me convidaram aí pro SRI, vai lá que lá é legal, encontrei uma coisa mais organizada, né? O SRI... tinha um coffee que já era pago por alguém, não era eu que tinha que pagar do bolso. Aqui eu que tinha que pagar do bolso, o coffee aqui ainda no começo, né? E aí, assim, eles já tinham uma ideia também de inovação. Então, foi um momento muito interessante aqui, acho que nós estamos falando de 2018, 2019, onde você tinha um movimento organicamente acontecendo na cidade e aí acontecendo na região também. Então, o SRI era um braço do POD, que é o Programa Oeste em Desenvolvimento, que é um programa de desenvolvimento econômico regional, não necessariamente inovação. E o SRI era um braço do POD, mas muito grande, sem muita penetração no dia a dia, né? O que nosso movimento tinha, que era encontros semanais. Com resultado mesmo, né? Até hoje, né? Toda quinta-feira, para quem está nos ouvindo aí, toda quinta-feira, das 8 às 9, no ASIC Labs, tem lá o encontro do Iguaçu Valley. Sem falhar, né? É muito bom, participei. Isso é legal, essa regularidade, né? E o movimento regional era uma coisa mais assim, uma governança, pensando em projetos, mas um pouco distante da execução. E a gente conseguiu integrar essas coisas, né? E aí o que era SRI tinha uma visão regional, passou a se chamar Iguaçu Valley também. Então a gente levou o nome Iguaçu Valley para o todo. E aí aqueles 7 movimentos municipais
se integram na governança regional, que nós estamos tendo hoje aqui no Hub One. É um encontro da governança regional, onde tem o pessoal das governanças municipais e temos os nossos grupos de trabalhos em diferentes áreas, como empreendedorismo inovador, como educação de empreendedorismo e inovação, temos leis, né, um grupo de temática de leis, temos o grupo de Open Innovation, tem vários grupos diferentes que se encontram nessas ações que são planejadas na governança regional e depois são implementadas pelos movimentos municipais. É isso que virou Iguaçu Vale. E o legal do evento hoje é que essa atração, ela rompe barreiras e fronteiras, porque tem inclusive um grupo de Minas Gerais visitando a gente para conhecer essa metodologia mais a miúde. O nome é legal também porque ele tem um pezinho na calçada e outro no planeta, né? Porque o Iguaçu Vale remete a qualquer pessoa do mundo todo compreender do que se trata, porque é um nome que não tem fronteiras, né? Isso é legal, né? Perfeito. E é um nome que ele é um pouco mais autoexplicativo, acho que muito mais autoexplicativo do que SRI, né? Sim, claro. Então, é uma SRI, sigla, né? Para mim, era Stanford Research Institute, que é quem criou o mouse, né? Era um laboratório de pesquisa de Stanford, chamava SRI. Era esse o nome que eu conhecia. A SRI, o que quer dizer SRI? Sistema Regional de Inovação. Né? Tá. Ok, Sistema Regional de Inovação. Regional da onde, né? Sistema Regional do Oeste. Oeste da onde, sempre, né? Então, você já perdeu muita oportunidade de continuar a conversa. Lá né? se for os 2 minutos de introdução. Né? Iguaçu Vale, bom, Iguaçu, todo mundo vai saber, se você olhar no Google Maps lá, o que você mais enxerga aqui no sul do Brasil é o Parque Nacional do Iguaçu. Perfeito. Então está bem identificado qual é a região. E o Valley faz uma alusão imediata ao Silicon Valley, que todo mundo conhece também, que tem leva para o lado da inovação. Parece uma coisa simples, mas foi uma discussão acalorada, tá? Imagino. Se estabelecer esse nome. Porque o próprio nome Valley, né? Então, uma das coisas... Bom, mas a nossa região aqui, oeste do Paraná, tem uma vocação agrícola. Sim. E o Iguaçu Valley é inovação de silício. Não, lê do engano, não é só silício que tem inovação no Iguaçu, no Silicon Valley. Silicon Valley hoje é muito mais DNA, claro. agro tem lá também. Então, assim, tem inovação de tudo lá, né? Então, até se aceitar o nome aqui Iguaçu Valley como sendo uma decisão aí consensual, né? Foi um caminho aí. Mas hoje a gente está bem consolidado e interessante até você mencionar, né, que a gente está recebendo aqui um pessoal da Santa Rita do Sapucaí, Alfenas, Poços de Caldas, que é uma região rica em inovação, né? Importante. O Inatel é um sistema de telecomunicações que foi fundamental no Brasil aqui, nos anos 90, né? Como um polo de tecnologia de telecomunicações. Então, e eles estão vindo para cá aprender com a gente. Então, um grande orgulho receber o pessoal aqui do sul de Minas aqui para aprender com o nosso ecossistema. Ô Jadson, dá para perceber claramente que os eventos e a proporção do que o Iguaçu Vale tem hoje já faz um caminho de volta para as origens em outros países. Você foi buscar e trouxe. Agora esse caminho de volta está sendo feito. A outra pista está sendo pavimentada. Mas o que é que essas regiões, países, ecossistemas em cada um na sua proporcionalidade têm em comum com, por exemplo, um ambiente como o nosso? Legal, é muito boa essa pergunta, né? Então, eu tive a oportunidade de conhecer o Vale do Silício, alguns ecossistemas na Europa, né? Inglaterra, França, China, né? e Israel. Eu diria assim que é muito difícil você tentar pegar a receita de bolo de uma região e tentar aplicar na sua, né? A Califórnia, o Vale do Silício, ele tem uma particularidade de ele é um resultado da densidade econômica. Tá. Na minha avaliação, a Califórnia sozinha ela é a 4ª maior economia do mundo, comparada, né? Maior que o Brasil, a Califórnia sozinha. Seria um grande país. Né? A economia é muito forte. Então, 1% daquela economia aplicada em inovação vai gerar uma coisa muito boa. Então, a Califórnia é o que é pela densidade econômica, né? Tá, perfeito. Então, não dá para copiar as receitas de lá. Então, os fundos que tem lá, né? Agora que a gente está vivendo essa geração de GenAI, eles são bilhões investidos só em inteligência artificial generativa, só na Califórnia. Já na cultura mesmo. Já é uma densidade econômica natural. Né? Então não dá para copiar isso. Nós não temos essa densidade econômica. Se você olha para a China tem uma densidade populacional. Né? São 1,6 bilhões de pessoas. Então, de novo, se você pegar 1%, 2% dos inovadores da China, já é um monte de gente. Exato. É muita gente, né? E aqui nós estamos numa região no oeste do Paraná com 1.600.000 na região toda. Então, se você pegar a densidade populacional, aqui também não vai ser o nosso grande pulo do gato. Então, a gente tem que copiar alguma outra coisa, né? E eu venho procurando o que copiar há muito tempo já, né? Agora, onde é que eu achei coisas copiáveis? Em Israel.
Então, Israel, você tem um país de 10 milhões de habitantes, 11 milhões, onde muita inovação acontece lá. E lá, sim, tem algumas coisas onde se inova por direcionamento estratégico. Né? Não por vocação, não por densidade, por direcionamento estratégico. Por limitação, né? Então, cercado de inimigos, não propício à agricultura, por uma série de razões, se escolheu jovem, voluntário, jovem, né? Um país criado nos anos 1900, né? Tem pouco tempo. Então, se escolheu a inovação como um caminho para o desenvolvimento. E é uma escolha que a gente pode também fazer aqui, mas quando você faz essa escolha, você tem que... Uma escolha implica uma perda. Se eu quero aumentar o orçamento da região oeste ou do município de Cascavel em inovação, eu não posso simplesmente dizer, eu vou inovar mais. Você tem que tirar de alguma outra área, né? Então, essas escolhas são as escolhas difíceis que alguns países, algumas regiões estão dispostos a fazer, outros não, né? Coreia do Sul, por exemplo, é um exemplo de desenvolvimento em educação. Então, eles aumentaram o orçamento de educação e diminuíram o orçamento em algumas áreas lá de produção de agricultura, produção de alimentos. Então, eles sofreram para poder ser uma das melhores educações do mundo hoje. Uma decisão estratégica. E Israel foi lá e movimentou, enquanto os outros países fazem investimento de menos de 1% na sua média do PIB em inovação, Israel chega a 3%, 4%. Então, é um investimento pesado para manter aquela inovação, né? Então, existem programas em Israel que a gente pode copiar, como, por exemplo, o governo participando junto, não só para fomentar a inovação local, mas para trazer dinheiro de fora. Então, um fundo de investimento em inovação que coloca recurso numa startup de Israel, o governo dá uma contraparte, coloca o mesmo valor junto com o fundo. Então, é um jeito de fomentar. Muito legal. Então, assim, tem várias ações em Israel que podem ser não copiadas no pé da letra, mas servirem de inspiração para alguns programas que a gente já tem alguns acontecendo aqui, né? Então, é um ecossistema a se olhar com atenção e tentar entender como que eles conseguiram mesmo, na presença de várias condições adversas, florescer e serem conhecidos como a Startup Nation, né? Você tem a grande medida, né, para justificar quem é Israel na fila do pão aqui, por que estamos falando deles em termos de inovação, né? Metade das startups listadas na Nasdaq, ou melhor, do total de startups europeias listadas na Nasdaq, Israel é o dobro de todo o resto da Europa. Uau! Né? Então, a Nasdaq é a bolsa de tecnologia americana. Então, uma startup que está listada lá, teoricamente, teve sucesso, né? Claro. Alcançou um patamar, chegou um volume, lá, né? Chegou lá. Então, se Israel sozinha tem o dobro das startups listadas na Nasdaq, que é a Europa inteira, que também... Vamos falar sobre isso. Então quer dizer que alguma coisa certa eles estão fazendo lá, né? Claro. Então tem alguns programas nos quais nós podemos nos inspirar e adaptar para a nossa realidade, sempre pensando em adaptar, né? E o que você acha, Jadson, que foi o fator preponderante para que o Iguaçu Valley galgasse o patamar que chegou hoje? Porque ele sai de um ponto recente de conversas incipientes para hoje ser uma referência e considerado o melhor ecossistema do Brasil. Eu não vou dizer pouco tempo, porque o tempo é muito relativo mesmo, como já diz a própria lei. Mas o que foi esse fator preponderante? Como é que você narraria isso? Porque foi rápido, né? Foi. E interessante, foi, né? Eu acho assim, já tinha, a partir de 2017, que o Iguaçu Valley aparece, em 17, 18, acho que o nome Iguaçu Valley a gente deve ter criado em 18, por aí. Mas a gente construiu em cima de coisas que já existiam, né? Então, perfeito. Já existe um PTI há mais de 15 anos, uma Fundetec há mais de 15 anos, um Bioparque, sei lá, uns 5, 10 anos, né? Um pouco mais recente. Então, já existiam iniciativas de inovação de parques tecnológicos na nossa região. Além desses 3 que eu já mencionei, tem ainda o Cientec, que é um parque tecnológico mais recente. Então, nós temos nesse nosso território do Iguaçu Valley, do oeste do Paraná, ali, né? temos 4 parques tecnológicos, né? Uma densidade de parques tecnológicos por população e por área impressionante, boa, né? Sim. Já tínhamos boas universidades, então a nossa região oeste aqui já se despontava como um polo educacional. Além da UniOeste, temos a UFPR, o TFPR, IFPR e várias outras particulares, né? Muito fundamento em pesquisa também, isso faz parte. Esse é um ponto fraco nosso, na verdade. Acho que é onde a gente tem que avançar mais, né? Ir um pouco mais para o lado da Deep Tech, pegar mais tecnologia de ponta, né? Perfeito. A gente tem visto startups na nossa região mais não de Deep Tech, mas de Fast Tech, né? Eu corro mais rápido que o meu concorrente, eu não tenho uma barreira tecnológica, né? Perfeito. É um gap nosso que Israel tem, é uma coisa para a gente aprender com eles, né? Legal. Juntando tudo isso... Fiz essa introdução para dizer assim, nós já tínhamos um terreno fértil, já tinha muita coisa acontecendo aqui. Mas vamos dizer assim, 17, 18 para cá, o que a gente fez de certo
Eu acho que um fato é a gente ter colocado alguns princípios no Iguaçu Vale, né? Eu já mencionei um deles, que é o inclusivo, multidisciplinar e apartidário. Mas o primeiro, antes desse ainda, é liderado por empreendedores. Porque quando não é assim, você fica muito sujeito às oscilações do poder público ou da universidade. Alguns ecossistemas que a gente vê por aí, ou está atrelado a uma universidade específica, ou está atrelado a uma prefeitura específica, né? Aí já tem os entraves naturais, né? E aí você tem a sazonalidade desses poderes, Sim, né? sim. Quando nós recebemos o prêmio da CNI e do Sebrae como melhor ecossistema de inovação do Brasil, né? Do qual nós nos orgulhamos muito, estavam junto conosco lá nos 3 finalistas, estava Curitiba e Campinas. Aqui Reconhecidamente, dispensa comentários. Curitiba, né? É o único lugar no Paraná que tem unicórnios, né? Tem o Ebanks lá, tem Madeira, tem vários, né? Tem mais de um unicórnio lá, que são as empresas que atingem mais de $1 bilhão de dólares de valuation, tá? Essa é a definição de unicórnio. Uma startup que em menos de 10 anos chegou a valer $1 bilhão. Pô, não temos nenhuma aqui ainda, né? Então Curitiba já tem. E aí Campinas, Campinas todo mundo, você falou o nome Campinas, todo mundo lembra da Unicamp, uma das maiores universidades na área de tecnologia no Brasil, né? Então 2 cidades muito fortes. Mas estava lá o Iguaçu Vale sendo representado no prêmio por um empreendedor, e Curitiba estava sendo representada pelo vice-prefeito e Campinas sendo representada pelo prefeito. Entendi. Nada contra que o poder público tem que estar envolvido, é importante. Mas resume quando é o bem poder a ópera, público que lidera, aí você chega em alguns momentos, por exemplo, agora é campanha eleitoral, nós temos que pausar aqui, o ecossistema entrou em férias. Sim. Não tem férias, gente. Empreendedor não tem férias, né? Perfeito. Como assim? Férias, porque tem eleição. Então, isso acontece quando o ecossistema é liderado por uma organização de apoio, como a Associação Comercial daqui, as 3, né? Foz, Cascavel, Toledo, são muito parceiras e ajudam muito o movimento Iguaçu Vale. Mas não pode ser ela que lidera. Então, acho que essa é uma das coisas que a gente fez certo, de implantar esse princípio de liderado por empreendedores. E temos vários empreendedores de empresa pequena, de empresa grande, de média, né? Então, temos empreendedores liderando o ecossistema. E uma outra coisa que estava falando até com os colegas ali do sul de Minas, que aqui foi legal, é a gente quebrar o bairrismo, né? Eu ia falar sobre isso. Então não é o movimento, não é Iguaçu Vale, Cascavel, contra o de Foz, contra o de Toledo. Talvez uma das maiores barreiras, né, Jadson? Sem dúvida. Porque aí você pensa assim, o movimento aqui, ele existe independente se, como eu estou considerando, esses 3 parques tecnológicos maiores que eu mencionei, né? Se a Fundetec deixar de existir, ou o Bioparque, ou o PTI, os outros 2 continuam, né? Isso é muito joia. Então, em determinado momento, um desses elementos está mais fraco, o outro assume, né? Ou a prefeitura, entrou um prefeito novo que não está muito focando em inovação, mas nas outras cidades está. E assim a gente vai sobrevivendo aí, e pensando em termos de região, né? Quando no Vale do Silício, na São Francisco, São Mateus, não tem esse negócio de em qual cidade, em qual município que está. Você tem um laboratório, tem uma universidade que eu consigo ir e voltar no mesmo dia, né? De Stanford até o centro de São Francisco dá mais de 1 hora. Então daqui a Foz dá 1h40, daqui a Toledo dá meia hora. Então, se eu consigo acessar esse recurso indo e voltar no mesmo dia, é a minha região local aqui, né? Então acho que esse foi um dos pontos que a gente acertou também, de ter conseguido aglutinar sob uma mesma bandeira 3 potências regionais aqui, Cascavel, Toledo e Foz, né, do ponto de vista de municípios, sem muita vaidade de quem é que está fazendo o quê, né? A gente faz o nosso evento do Summit Iguaçu Vale lá em Foz, com apoio da Prefeitura de Cascavel. Sim, nós estivemos lá, né? Então, como é que a Prefeitura está apoiando um evento em Foz? Não, estou apoiando a região, Iguaçu Vale, é maior do que só eu aqui, né? Perfeito. Acho que isso foi uma das coisas que nos ajudaram a crescer mais rápido. Uma vez eu entrevistei um prefeito de uma cidade pequena, não vou citar o nome, mas vale o case para qualquer outra que tenha uma cidade grande próxima, e é o caso dessa com quem eu falei. Eu fui convidá-lo para um evento nosso de tecnologia e inovação aqui. E ele falou algo marcante para mim, Jadson, eu jamais esqueci. Ele falou assim, que bom que vocês nos chamaram, porque quanto maior e melhor eu ficar como município, embora pequeno, melhor para vocês que são grandes. Porque aí eu vou depender cada vez menos de vocês. E a possibilidade do meu morador querer ir para lá, vai para visitar, para passear, para ir no shopping. Mas eu desenvolvo a capacidade de moradia aqui, a qualidade de vida que faça com que ele permaneça. Então, que bom que vocês nos visitaram. E essa visão dele, de um município aparentemente pequeno, entendendo que ele pode ser autossustentável, a partir do grande, é muito legal. Muito legal. E o grande tem que pensar isso também. Se sentir parte desse todo, né? Então tem que regionalizar.
Legal. Não pode, não, todos os atrativos para mim, todos os investimentos para mim. Isso é autofágico, né? Não funciona. Isso mesmo, isso mesmo. É uma competição aí que a gente precisa pensar muito mais em cooperação, né, do que competição nesse sentido, né? É o leão pisando nas costas do jacaré para poder atravessar o rio. Legal. Né? Então, é uma cooperação e talvez... Né, já me perguntaram isso também, né? Você acha que o fato de existirem muitas cooperativas na região oeste do Paraná, isso pode ter ajudado Iguaçu Vale a se desenvolver? Eu não tenho a resposta, mas eu tenho um indício que acho que isso ajuda bastante, né? As cooperativas têm, por força de estatuto, reinvestir na própria região, né? Quando você olha, seja as cooperativas agrícolas ou as cooperativas de crédito, que nós também temos algumas aqui, Sicob, Sicredi, né? Uma empresa grande nesse porte, né? O Sicob, o Sicredi as regionais têm 500 colaboradores, né? Faturamentos de milhões, né? As cooperativas agrícolas têm faturamentos de bilhões, né? Então a presença dessas empresas âncora atuando na região de maneira aberta, né? Também faz diferença. E nós já temos essa natureza, não é estranho para nós o conceito de cooperativa, né? É muito comum para nós. E guardadas as proporções, você falando da Califórnia ou daquela região dos Estados Unidos, eles nasceram associativistas, né? Esse associativismo deles impera até hoje, porque faz parte de grandes revoluções pelas quais o próprio mundo passou. E nós nascemos associativistas, né? Tivemos que fazer dessa região uma região melhor, porque quem veio para cá como colonizador não ia embora. Ele veio só com aquela graninha para ficar aqui, né? Então, isso está no DNA, né? Na cultura da nossa região. Agora, o que eu acho mais fascinante de vocês, e eu me incluo também como da gente aqui nesse ecossistema, é ter rompido essas barreiras. Quem conheceu 2 décadas ou 3 décadas o oeste do Paraná, não dimensionava essa possibilidade de uma união assim tão forte como o Iguaçu Vale tem se permitido bacana, ter. Está muito bacana, muito bacana. Legal. É um baita case, case. É um desafio para você, Jadson, para o ecossistema, passar isso para essa geração que está vindo. Eu estou falando isso inspirado pelo próprio Hub One, porque aqui à tarde já começa a chegar a meninada, a piazada, né, para os cursos. E é muito legal que eles respirem aqui, conheçam. É um desafio também para essa, eu digo, para a grade curricular, a formação do professor inovador, enfim. Sem dúvida, sem dúvida. Eu sou da área de educação, né? Sim. E eu não tenho dúvida que o caminho para a melhoria econômica, de qualidade de vida, é sempre a educação, né? Tem um estudo antigo que eu vi quando eu ainda era mais jovem, né? E cada R$1 que você investe na educação da mãe, né? Ele equivale a R$21 que você investe, por exemplo, para tratar um problema de saúde da criança. Sim, né? Incrível. Então a educação ela pega mais na origem possível, sim, né? Sim. Então tem um impacto muito grande. E a gente tem um desafio constante de renovação, né? Uma das maiores, falando em movimento Iguaçu Vale, qual é o nosso desafio? Atrair mais inovadores. Temos uma região com apenas 1.600.000 habitantes. É pouco, né? Então Curitiba sozinho tem 3 milhões. Então, os inovadores naturais vão estar ali entre 1%, 2%. Esses 2% são os inovadores naturais. O resto precisa de uma ajudinha. Então, se a gente tem uma densidade populacional pequena, nós temos que aproveitar muito bem os que nós temos, né? E temos que atrair mais, manter, né? Não deixar de exportar esses inovadores, né? Tentar, inclusive, alguma das ações que Israel fez foi repatriar a gente, né? Trazer... Tem uma base muito forte da Intel, fabricante de processadores, né? Em Israel. Como que isso se montou lá? Um cara de Israel que foi para a Califórnia, ele estava num cargo lá alto já, ele quis voltar para Israel e aí os caras deixaram ele montar um laboratório lá. E muito da história da Intel tem a ver com a Intel Israel, né? Sim. Então esse repatriamento dos inovadores é uma coisa importante, é uma ação que pode ser artificial, né? Para se melhorar o nível de qualidade de vida e de inovação da região. Mas você tem que estar sempre atraindo, nutrindo os talentos locais, né? Isso, sem dúvida, é um dos desafios. Nós temos, dentro do Iguaçu Vale, uma Câmara Técnica de Educação, onde os nossos objetivos ali é fomentar nos currículos das universidades, do ensino médio, principalmente do ensino básico, para que se coloque disciplinas de inovação e de empreendedorismo na grade. Perfeito. E a gente falando aqui pode parecer uma coisa super simples. Todo mundo vai concordar? Não é todo mundo que concorda, não. Então, também por falta de entendimento, né?
Talvez por falta de entendimento, talvez por ideologia. Medo da mudança. Medo da mudança, disruptar o status quo. Você tem muita dificuldade quando se fala em currículos, né? Currículos é uma coisa meio sagrada para se mexer. Então, uma das nossas ações na Câmara Técnica de Educação é levar uma educação mais moderna, com novas metodologias, e levando empreendedorismo, levando inglês, levando inovação para dentro dos currículos. Artificial, né? Inteligência artificial, computação, né? Similar a um projeto que tem na Fundetec aqui do Projet, né? De se educar crianças em pensamento computacional. A Prefeitura de Cascavel é uma grande referência também em ter robótica no currículo escolar já das crianças. Então, são ações que elas dão impacto daqui a 10 anos, 20 anos. Né? Então, a gente busca achar esses tipos de ação que vão dar um impacto mais no todo, né? Mais no regional mesmo. Tanto tem convergência que a gente está falando que o tema da palestra hoje tinha a ver com educação, né? Vocês trouxeram uma especialista no assunto. Ainda na seara dos desafios, Jadson, porque é uma questão regional, como que é a rotina para que vocês permaneçam com a agenda lá em cima? Porque não deve ser fácil, né? Você tem que manter Porque esse time que está ganhando, ele está, né? É um Palmeiras da vida, né? Não é fácil continuar ganhando, né? Eu diria assim, ele não é fácil se ele for orquestrado por uma mente única, né? Ele fica mais difícil, né? Certo. Agora, nada mais forte do que uma ideia cujo tempo chegou, né? Não sei de quem que é essa frase, mas é uma frase famosa até. Então, quando você vê a convergência do movimento Iguaçu Vale cidades, com o movimento Iguaçu Vale regional, ao mesmo tempo você tem iniciativas do governo do estado, tem iniciativas do governo federal, todo mundo falando em inovação, aquela é a ideia cujo tempo chegou, né? Muita gente percebeu que o caminho é inovação, o caminho é desenvolvimento tecnológico, empreendedorismo. Então é uma ideia que, lógico, né? Existem resistências, tudo é importante, né? Agricultura, pesca, artes, filosofia, direito. Não dá para dizer que tem alguma coisa que não é importante. Sempre tem algum especialista em alguma coisa. Mas eu diria assim, tem bastante gente em diferentes esferas que organicamente está propício a entrar no movimento de inovação. É uma coisa que está no timing. É vivo. Está vivo, E aí, a gente conseguiu, no Oeste aqui, juntar uma boa quantidade dessas forças independentes que assumem uma bandeira única, que é o Iguaçu Vale. Né? Quando me convidaram da governança municipal aqui em Cascavel para ir para o SRI, eu coloquei uma condição. Falei, cara, eu vou, mas a minha pauta vai ser, vamos transformar tudo em Iguaçu Vale. Pode ser? Pode. Então tá. Então vamos lá. Porque aí você cria uma marca, você cria um movimento, um nome que representa várias coisas. E essas várias coisas ajudam a nutrir essa marca e depois elas se nutrem dessa marca. Quando você tem movimentos fragmentados, eu sou da área de tecnologia, mas hoje estou muito mais em marketing, né? Cada marca é uma boca para alimentar. Sim, perfeito. Então, se eu tenho o movimento Iguaçu Vale das orquídeas da floresta, daí eu tenho movimento Iguaçu Vale do não sei o que, não sei o que. Se eu tiver o Iguaçu Vale, eu tenho uma marca só que eu estou fomentando. Sim. Agora, se eu tenho lá orquídeas inovadoras, daí eu tenho os porcos inovadores, eu tenho as galinhas inovadoras. Cada coisa desconectada, esses movimentos não se somam. Né? Sim. Então, de novo, né, parece um detalhezinho, mas ter os vários movimentos de inovação, todos agrupados numa bandeira única, Iguaçu Vale, alguma coisa, né? Então você tem Iguaçu Vale, Link Iguaçu Vale, Summit Iguaçu Vale, Prêmio Iguaçu Vale. Todas essas ações tinham nomes diferentes. Sim. Quem criou botou um nome lá, legal, tal. Aí você tem o grupo de agro de Cascavel, grupo de agro de Toledo. Não, é uma bandeira única, Iguaçu Vale e Agro Toledo, Iguaçu Vale e Agro Cascavel. Então legal. A gente teve esse esforço em fazer uma arquitetura das brands aqui para cooperar tudo numa marca só. Eu me lembro do desafio que eu tive, Jadson, e não foi há muito tempo, com os secretários de governo, eu fui da comunicação do governo de Rondônia. E quando a gente implantou o fim do slogan e da logomarca, para apenas ser o brasão do governo como referência e governo de Rondônia, e toda a comunicação ser sob o ponto de vista de quem recebia e não de quem dava, e uma comunicação de governo e não de secretarias, foi um perereco, cara. Porque cada secretário, cada pasta acha que o seu é melhor e quer dar o nome. E são microgovernos, são ilhas, né? E não dá para funcionar assim como vocês.
E essa superação de mentalidade foi extraordinária, porque a comunicação de uma marca só, que era o governo, é muito mais impessoal, economicamente viável e não depende do vento da política daquele período, né? Permanece, né? Então é a mesma coisa vocês, né? Comunicação de marca, né? Isso aí. A comunicação do Iguaçu Valley, né? E isso consolida, né, cara? Consolida, com o tempo você consolida. O pessoal veio aqui, estão aqui hoje o pessoal do Inatel e do sul de Minas, não visitando a Fundetec, ou visitando ou a SIC Labs, ou o Hub One, ou o PTI. Eles vieram conhecer o Iguaçu Valley, que abriga todas essas coisas que eu falei. Perfeito. Eles não viriam só por uma coisa. Né? Sim, claro. Eles vieram pelo conjunto da obra. Né? E para entender o modus operandi de como que essas coisas se grudam. E como disse o Alcione na fala dele, muito legal, né? Não vieram ver um escritório, né? Um office, né? Não, é muito mais do que isso, é gente. É um ecossistema. É um ecossistema. São vários animais diferentes. Perfeito, perfeito. Bom, eu quero te agradecer muito, Jadson, por esse dedo de prosa, você ter vindo aqui. Eu sei que a agenda hoje está cheia. Nós vamos fazer um tour daqui a pouco. Aliás, eu recomendo a você, nós temos alguns links, inclusive aqui nesse canal, com a atualização constante das nossas imagens, de como a Estação Hub One tem se atualizado também, contado histórias e melhorado a vida de muita gente, né? Não só da cidade, mas de toda a região, como o Jadson falou bem. E eu espero que a gente possa ter mais prosas, porque sempre essa contação de histórias não acaba, né? Sem dúvida. Quais os grandes desafios, antes da gente terminar, do Iguaçu Valley nesse semestre final de ano, mesmo tendo no meio do calendário um processo eleitoral? O desafio constante é sempre atrair novos inovadores, né? Mais gente local que quer inovar. É atrair gente de fora que está pensando em montar a sua base, uma empresa grande quer montar a sua base de os seus postos de inovação, quando a gente chama de Open Innovation, né? Atrair mais empresas de fora para olhar para a região e botar uma base aqui. Né? Legal. Isso é sempre um desafio constante. E a gente trabalha em duas frentes, né? Então, trabalhar um adensamento dos inovadores. Então, vamos criar mais startups. Esse é um deles, né? Só que você tem uma limitação, é 1.600.000 pessoas. Sim. Né? Você não vai conseguir, nesse aspecto, a gente demorou um pouco para entender. Nós começamos, vamos aumentar a quantidade de startups, mas assim como você não consegue pegar 3 mulheres para fazer o filho em 3 meses, né? Ele vai demorar 9. Então, você não vai conseguir, de repente, da noite para o dia, tem 10.000 startups aqui. Nós estamos limitados a 500, no máximo 1.000 startups que vai ter. Então, por um lado, é trazer um pouco mais disso. E o outro é aumentar a taxa de sucesso da inovação, seja da startup ou dos projetos de inovação aberta dentro das empresas. Que aí é levar um pouco mais de visão de mercado para aquele pessoal que já está executando um trabalho tecnológico. Né? Então, a gente tenta fazer essas duas coisas. E, às vezes, nesse trabalho, o que falta ali é um pouquinho de... ou é mentoria... ou é aporte de capital, né, aporte de know-how. Então, é fazer com que aumente a taxa de inovação, a taxa de sucesso da inovação que aqui é criada e aumente a quantidade de projetos de inovação. São essas duas coisas que a gente está sempre tentando fomentar. Jadson, última pergunta, que é aqui como uma lição de casa, uma tarefa para nós, porque como jornalista eu me senti desafiado ao voltar para o Paraná e perceber que Paraná é extraordinário, nós estamos nos tornando cada vez mais. Só que o nosso estado tem desafios logísticos gigantescos. Ele vai produzir muito mais alimentos na próxima década e ele precisa levar para fora. Na rodovia e na ferrovia. Como você imagina que essa pauta pode entrar? Eu imagino que ela já esteja, mas pode ser fomentada para que o ecossistema ajude o nosso estado, primeira pessoa do plural, a romper essa barreira de um desafio que é muito grande, porque o porto tem limitações e o Estado precisa levar para fora o seu produto. Sem dúvida. Bom, eu estou no chapéu de inovador aqui, né? Eu estava ontem na reunião do POD, do Programa Oeste de Desenvolvimento, onde esse tema foi tratado. Você estava lá também, né? Estava lá também. E teve todo um estudo do gargalo da rodovia. Essa é uma ótima apresentação do presidente da FIEP, né? Perfeito, muito bom. A visão do Edson da infraestrutura logística do Paraná é um cara que realmente a gente tem que tirar o chapéu, está olhando para um problema chave do momento, né? Onde por muitos anos se achava que a rodovia que é o gargalo e na verdade está se ficando claro que o gargalo é o porto, né? Então você pode botar mais trilho lá, mas se não resolver o porto você vai continuar, só vai mudar o ponto do gargalo, né? Mas como inovador, eu tenho certeza que essa pauta ela é digna e necessária de ser resolvida, né? Essa da rodovia,
dos pedágios, né? Da ferrovia, do porto, toda essa infraestrutura, não tenho dúvida que tem que ser resolvido. Agora, eu levo o desafio, como chapéu de inovador, para uma outra área. Vamos tentar dar um ângulo diferente de visão. Certo. A gente falou em aprender com outros ecossistemas, né? Israel. Tem uma faixa litorânea de 200 quilômetros. Sim, sim. Acho que de largura deve dar... É tipo 200 por 70, né? Deve ser isso aí. É bem espremidinho. E Israel é um grande produtor de inovação do agronegócio. Sim, sim. Mas não exporta o produto acabado. Por que não exporta? Porque todo mundo em volta lá quer matar eles, né? Então não dá para fazer comércio na fronteira lá com o Líbano, né? Não dá. Com o Irã. Vamos mandar alimento para o Irã. Não dá, né? Mas o que eles fazem? Eles exportam a tecnologia para produzir alimento. Então, se eu tenho um gargalo de porto, se eu estou longe do porto, que é a nossa situação aqui, será que eu tenho que ficar mandando grão? Boa. Né? Eu não estou dizendo que não tem que resolver. Eu não estou dizendo que não tem que resolver o problema da logística, tá? Tem que resolver. Nisso também. Só que eu divido muito bem isso, tá? E a gente está levando essa filosofia para o Programa Oeste de Desenvolvimento Inclusivo. Maravilha. Há 10 anos que o POD vem dando o caminho e vem ajudando a resolver rodovia, pedagiada, duplicação, infraestrutura de porto, infraestrutura de ferrovia, né? Mas eu enxergo isso como um tiro no telhado. Tiro no telhado. Mirou, tá, beleza, tem que acertar. Mas não é um tiro tão difícil. Né? Agora, eu nos convido a... Qual é a nossa pauta para pensar daqui a 20 anos, 30 anos? O que eu chamo de tiro na lua. O target é um tiro, outro. Entendeu? O objetivo é mais ousado, tem uma maior chance de erro. Mas assim, da mesma forma que Israel não contou com a infraestrutura de logística para exportar o seu produto, está exportando know-how, está exportando tecnologia, né? Se a gente pensar na matriz de produção aqui, não só eu exportar grãos ou aves ou suínos, mas eu exportar a tecnologia para se fazer grãos, a tecnologia para se fazer aves, o DNA do porco, né? Um alimento mais saudável, junto com a pesquisa de DNA, com saúde, que nós já temos essas fortalezas aqui, né? Pegar todo o PIB das cooperativas do oeste do Paraná passa de 70 bilhões. Pois é. Gigante. O excedente, então o lucrinho daquilo, um percentualzinho disso, em ser aplicado um pedacinho pro tiro na lua, será que não dá para começar a desenvolver as proteínas, os DNAs e exportar isso? Isso se exporta, não precisa de ferrovia. Não precisa de porto. Você está falando de grandes áreas no mundo carentes, né? A África e tantas outras a gente poderia citar, desculpa, né? eu meio que me esquivei da sua pergunta, né? Não, pelo contrário. Acho que mas eu enxergo assim, isso vai ser resolvido, é um tiro no telhado. Agora, vamos pensar no tiro na lua também? Achei que a tua resposta na mesma página. Foi disruptiva e inovadora, como é a tua característica e do ecossistema todo. Aqui, mais uma vez, eu agradeço, que é sempre uma aula. Volte mais vezes, Jadson. E leve nosso abraço ao pessoal. Fico à vontade, tá? fico à disposição. Obrigado. A você também, compartilhe, dê o like, passe adiante todos esses saberes, porque o podcast Estação tem esse compromisso com a inovação, com a contação de histórias e com o bem-estar, com uma vida mais sustentável e de pessoas nascidas para o bem. Abraço, até a próxima.